Bem-vindo a mais um vídeo do projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. Hoje a gente inaugura uma nova cena na nossa 11ª história. Se você não viu como ela começou, o link para o primeiro episódio está aqui embaixo na descrição. E hoje a gente vai finalmente inserir o Autômato, que foi o personagem que gerou toda a história, né? A partir de um desenho que eu fiz, eu acabei pensando na premissa e a história cresceu em volta disso, mas só que ele não tinha aparecido até então. E agora que a gente já apresentou o velho ator e o seu auxiliar, tá na hora da gente fazer então a inserção dessa criatura na história. São várias incógnitas, né? Eu ainda não sei direito se o nível de consciência que tem esse personagem ou se ele é totalmente máquina. E eu acho legal mesmo não definir isso, principalmente agora no início, para deixar a dúvida nos outros personagens quando eles encontrarem com ele. Mas só que eu vou precisar fazer uma narração toda num ponto de vista mais neutro, né? Mais de fora da mente do personagem. Não é uma coisa que eu costumo fazer. Eu sempre gosto de trabalhar a narração meio que de acordo com o que pensa o personagem que está segurando o ponto de vista, né? E foi aqui que a gente fechou, né, na semana passada, no finalzinho do diálogo entre o velho ator e o seu auxiliar. Tem bastante coisa ainda em aberto nessa cena para a gente resolver. A gente precisa principalmente intensificar o conflito, porque os personagens precisam discordar agora. Nesse ponto aqui, o Gaspar quer ir embora da cidade, ele quer voltar para um lugar onde ele passou uma época boa da vida dele, e o seu auxiliar vai ser contra isso em princípio. Então vai haver ali um conflito. Eu ainda vou introduzir os elementos que vão gerar essa discórdia mais para frente. Tem outras questões também por aqui que ainda estão esperando uma definição, mas depois eu volto para trabalhar nisso. Aqui então a gente volta para o nosso outline para fazer essa cena. Então a gente meio que fundiu aqui a cena 1 e a 2 em uma só, e deixamos algumas coisas de fora que depois a gente vai acrescentar. E a cena 3, que agora vai ser a cena 2, é a seguinte: um veículo cruza a estrada com pressa, rebocando outros dois carros abarrotados. Dentro dele, um homem bem vestido enxuga o suor da testa. O condutor alerta sobre o excesso de peso e ele, hesitante, se desfaz dos carros antes de acelerar e desaparecer na poeira. Então a gente tem um personagem fugindo, né, de alguma coisa, um personagem importante que tem posses e tudo mais, e ele vai abandonar as posses dele, ou parte das posses dele, ali nessa curva aí, né? Existe um caminho que é ladeado por montanhas, e o nosso autômato vai ser abandonado. Então é nisso que a gente vai trabalhar hoje. Bom, primeiro parágrafo aqui. O veículo traçava profundos sulcos na areia conforme prosseguia na perigosa tarefa de atravessar algum lugar que a gente vai ver ainda, né? Pelo mapinha que eu fiz no começo dessa história, existe uma curva ao sul que vai levar ao teu destino final, né? Que é aquela imagem que aparece com os estandartes na frente. Algumas horas antes, alguém, que é o nome do dono do nosso autônomo, desistira de viajar em seu confortável assento para monitorar a retaguarda. A nuvem de poeira deixada para trás era um bom disfarce, levando-se em conta o labirinto de cânions e colunas de pedra em que se encontravam. No entanto, era difícil saber se os perseguidores perderam seu rastro ou estavam perto demais. Então eu estou dando um pouquinho de contexto e descrevendo mais ou menos o cenário, né, dessa parte ali mais ao sul de Landa, que era onde a gente estava trabalhando até então. Então a minha ideia aqui é fazer esse personagem, né, com o autômato cruzarem essa região aqui, e eles vão fazer essa curva ao sul, e o autômato vai ser deixado nesse ponto, e ele vai seguir, né, em direção àquela grande cidade suspensa nas montanhas e tudo mais. E aqui existem esses canyons, essas pedras, né, que formam tipo um labirinto, e ele teoricamente está sendo perseguido por alguém e vai tomar essa rota que eu já estabeleci que é mais perigosa e tudo mais. Isso me dá uma ideia porque eu tinha falado que Landa Superior era um ponto de ligação entre dois destinos importantes, né? Por isso que ela cresceu dessa forma. Então a gente pode estabelecer que existe uma passagem aqui, olha, né? E que também leva a algum lugar ao norte importante, e as pessoas usam esse caminho.
para poder chegar no destino, naquela cidade. E, no entanto, os nossos protagonistas que a gente já apresentou vão fazer essa curva do sul também. Então aí, como a gente ficou de incrementar o conflito entre o colecionador, né, o Ziane, e o velho ator, a gente pode usar também esse impedimento deles fazerem esse caminho mais ao norte e terem que usar essa estrada ao sul, que é mais longa, né, e teoricamente mais perigosa também. Então, de repente, o personagem mais novo, como ele está envolvido ali na vida noturna da cidade, ele é um criminoso de alguma forma, ou se envolveu em alguma coisa ilegal, e ele não pode passar pela espécie de fronteira que existe aqui. Isso é uma ideia interessante, e por causa disso ele vai obrigar, né, o velho ator a tomar essa rota mais longa também. E tudo vai convergir para cá, e no caminho eles vão passar pelos outros personagens que estão esperando ali, que é o casal que está se separando. A gente já fez alguns apontamentos iniciais sobre eles, e a gente vai ver como é que vai ser quando a gente chegar nesse lugar. Mas é isso, é essa a minha ideia. Como eu tinha falado anteriormente, esse mapinha ainda vai ser bem melhorado, né? Ainda vou trabalhar com ele com calma e especificando todos os detalhes. Isso aqui é só mesmo um monte de rabisco para poder eu conseguir pensar, né, e conseguir organizar as ideias. E já que eu falei ali que é uma curva que fica ao sul, então a gente vai pelo mais óbvio aqui, curva do sul. Tarefa de atravessar a curva do sul. Muito simples. Veículo eu vou trocar também. Eu já tenho carruagens demais, carroças demais nas histórias, né? Então eu queria uma coisa diferente. De repente, um veículo movido a vela, né? Nós estamos no deserto, o deserto venta muito, né? Então é um carro a vela. Pronto, é até legal que fica a caravela, né? A sonoridade é parecida. E existem, né, esses carrinhos pequenininhos que as pessoas fazem competições, né, que eles são movidos à vela. Lógico que aqui a gente está falando de um comboio gigantesco, mas também é um mundo de fantasia. Então a gente vai depois descrever melhor esse veículo aí, esse carro à vela, e como ele consegue transportar tanta coisa, né? Beleza. Então a última lacuna que fica desse parágrafo é o nome do nosso personagem rico, né, o dono disso tudo. Dessa vez eu vou usar para conseguir esse nome um experimento, né, que é uma sugestão que a Stephanie deu. A Stephanie está sempre por aqui nos comentários, e ela sugeriu uma forma interessante de encontrar nomes, né, para lugares e personagens. É a seguinte: a gente vai no teclado, digita aleatoriamente algumas letras, saíram umas vírgulas também no caminho, mas não tem problema. E aí a gente separa em blocos. E agora a gente acrescenta algumas vogais, ou troca algumas vogais e algumas pequenas letras, e vê se dali surge algum nome com uma boa sonoridade, né? Então vamos testar. Eu até fiz uma segunda linha para experimentar, mas eu acho que vou tirar da primeira vez mesmo. Então nós temos um nome meio de Oriente Médio, né? Vorg Alfad. Eu achei interessante, como a gente está no deserto, né? E é um nome que é de certa forma imponente, né? E tudo mais. Ficou legal. Algumas horas antes, Vorg Alfad desistira de viajar em seu confortável assento para monitorar a retaguarda. Beleza. Uma construção completamente diferente, né, dos outros nomes da história e até das outras histórias também. E eu achei essa uma grande vantagem, né? Quando você brinca com um aleatório assim, você pode realmente se deparar com um nome que aponta para uma direção que você não estava prevendo, né? Então, beleza. É isso. Então já temos todas as lacunas desse parágrafo preenchidas. Vamos seguir.
Bom, aqui eu começo a descrever o veículo, né, e acaba aprofundando um pouquinho mais também a situação dele, né, dizendo que ele está fugindo e tudo mais, né. Então ficou assim: apesar de seu tamanho e suntuosidade, o veículo vinha reclamando do peso que era obrigado a transportar. Vorg Alfad dispunha de um excelente controlador de velas, e as suas eram imensas, tecidas com os mais fortes fios. Estou tentando justificar o fato de velas e o vento, né, conseguirem carregar um comboio, né, um veículo gigantesco pelo deserto. Ainda assim, era um carro para ser usado em desfiles e calmas viagens diplomáticas, não para carregar os pertences importantes de um nobre em uma fuga desesperada. Estou começando a situar também o leitor com relação à situação que o nosso novo personagem está enfrentando. Bom, então agora que a gente tem uma breve apresentação, né, 2 parágrafos descrevendo o contexto ali, mais ou menos a situação e os principais personagens envolvidos nessa nova cena, o leitor já está mais ou menos entendendo o que está acontecendo, a gente inclui um elemento modificador, né? A gente tem que incluir alguma coisa aí que vai alterar a direção, né, para onde essa história está indo. Se eles começam em perseguição e terminam a cena em perseguição, a gente vai ter uma cena flat, a gente não vai ter um clímax, né? Então a gente precisa, por exemplo, que haja um conflito entre ele e alguém da sua equipe, né, que ele tenha um motim, alguma coisa nesse sentido, ou que os perseguidores se aproximem e ele seja obrigado a tomar alguma decisão, ou que quebre alguma coisa no carro. Então são hipóteses que vão fazer com que a cena mude de direção e com isso a gente consiga imprimir um ritmo, né, à história. E nesse caso a gente está bem para decidir isso porque existem várias opções, né, como essas que eu falei agora. Então vamos lá, vamos trabalhar um diálogo aqui para ver se a gente consegue perceber qual é a melhor direção. Bom, prossegui mais um pouquinho aqui. Senhor, realinhei os eixos, mas não sei por quanto tempo mais eles vão durar, disse o intendente após subir a escada vertical que dava acesso ao assoalho do veículo. Então eu acrescentei mais um personagem agora. Estamos pesados demais, tem areia por toda parte lá embaixo. Entendo, murmurou Alfade, deixando a janela circular por onde de qualquer forma já não se via nada além de poeira. E o que sugere? Bem, senhor, como disse, estamos pesados demais. Começou o homem, que recomeçou, né? Visivelmente desconfortável com as mãos sujas de graxa, já que não estava acostumado a realizar trabalhos braçais. Isso aqui está mais contado do que mostrado, dá para ficar melhor, né? Mas por enquanto eu só quis marcar esse fato. Temos 3 vagões acoplados, os 3 abarrotados. O carro não foi feito para... Alfade estendeu a mão, silenciando o intendente no mesmo instante. Então agora vamos ver como é que ele vai reagir, né? Se ele é um personagem impulsivo, se ele é um personagem mais sereno. A gente vai descobrir agora qual vai ser a personalidade dele, né?
Bom, acabei tendo uma ideia aqui enquanto eu estava escrevendo e mudei, como eu tinha falado, a direção da história, mas ela está indo por um caminho que eu não tinha previsto, né? E eu achei que ficou interessante. Então eu terminei assim, o trecho anterior. Alfade estendeu a mão, silenciando o intendente no mesmo instante. Você sabia que ontem à noite, antes do ataque, da rebelião e do incêndio, eu recebi um aviso? A gente não precisa especificar exatamente esse contexto, né? Pode ser que eu conte até isso em uma história mais adiante, né? Como, senhor? O intendente inclinou a cabeça, confuso como um filhote de cão. Sim, prosseguiu Alfade sem alterar o tom de voz. Tudo estava calmo quando o sol se pôs. Eu escrevia em meu estúdio quando percebi a presença de uma mulher. Foi enviada por Taliesin. Aqui eu preciso dizer que o Taliesin foi um personagem que apareceu na história A Primeira Canção da Primavera. Ele é como se fosse um super artomante, né? Poderosíssimo. E ele é meio que um ídolo do protagonista daquela história, ou pelo menos se torna um ídolo e um professor no final da história. Então ele é meio essa figura lendária e que pode muitas coisas e que vaga por essas terras aí. Então eu achei interessante introduzir esse elemento até como uma ligação entre as duas histórias. E como ela conseguiu entrar? Ela foi enviada por Taliesin, repetiu Alfade, certo de que não precisava dar explicações adicionais. Ela agitou as mãos e durante a breve existência de um arco luminoso desenhado em pleno ar, eu vi tudo. Por isso, houve tempo para preparar o carro e reunir as coisas. Então ele está dizendo aqui que teve uma vantagem, né? Essa visão deu a ele uma vantagem e por isso ele conseguiu fugir. Não sabia que Taliesin o estimava tanto assim. Ele nunca esteve preocupado com minha existência. Vários de seus aprendizes já escreveram canções e poemas de escarnecimento e zombaria, tendo a mim como tema. Não entendo, então por que o aviso? Aqui eu também deixei claro que o Taliesin, como é um herói, né, e esse personagem é meio que um vilão, né, um nobre, assim, corrupto e tudo mais, eles não têm uma associação, né? Eu quero manter as características heróicas de Taliesin, né? Diferente do Roger Bart, da história anterior, que é um anti-herói. O Roger Bart segue os seus próprios princípios, o seu próprio código de conduta, e o Taliesin já é uma figura mais heróica. Não entendo. Então por que o aviso? Vorg Alfade apenas ergueu os braços, sinalizando para a carga que levavam. Ah, por isso tantos livros, quadros e esculturas. Sim, e alguns itens raros que você sequer seria capaz de identificar. Aí tem Vorg Alfade de novo, né? Vamos tirar o Vorg para não ficar tão monótono. Alfade soltou um profundo suspiro antes de admitir. Isso aqui é aqui. Não estamos apenas fugindo de nosso povo sedento por sangue. Estamos levando tudo que restou de nosso lar para Taliesin. Então aqui desenhou-se uma possibilidade que eu não tinha visto, né? Esse personagem estava meio que sem função na história, ele apenas ia fugir de um lugar em direção àquela cidadela, né? A cidadela com a ponte suspensa e tudo mais, mas eu não tinha ainda pensado um motivo, uma razão para isso acontecer. Então agora eu já tenho todo o contexto envolvendo fragmentos da história que eu já tinha desenvolvido anteriormente, e isso dá uma justificativa. Ele vai se desfazer das coisas dele, vai se desfazer das próprias posses, e dentre elas existe o nosso autômato, que já está obsoleto, e essa vai ser a opção dele simplesmente por medo do Taliesin. Então ele recebeu um aviso, uma orientação: olha, você vai salvar essas coisas e vai entregar para mim nessa cidadela. Então eu achei que isso cria uma justificativa, um contexto muito mais interessante do que eu estava pensando. Eu ainda estou decidido a não aproveitar esse personagem nessa história, ele vai ter só essa participação e vai seguir para a cidadela. A gente vai ver o desfecho disso mais adiante, não vai ser nessa história porque a gente já tem algumas frentes para trabalhar. O importante aqui é deixar o nosso autômato na curva do sul, como a gente definiu hoje, e para ele ser encontrado pelos nossos dois protagonistas quando chegar o momento. Então a gente continua na semana que vem. Enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist completa com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora. E se você gosta de world building, de construção de mundos, aqui do lado tem também a playlist do nosso novo projeto Universo Planos e Fugas. Era isso pro vídeo de hoje, abraços e até a próxima!